É isso aí, estamos aqui diretamente, né, da sede do Galo em Lourdes. Bruno Musi, CEO do Galo, acabou de fazer uma coletiva aqui com toda a imprensa, falando, né, de tudo que permeia aí a inauguração, a estreia oficial do jogo do Galo. Então ele falou aí, detalhou o que falta para efetivamente termos a confirmação do jogo Atlético e Santos, algumas ainda permissões, né, inclusive a sanção do prefeito, né, que provavelmente deve acontecer no dia de hoje, segunda-feira, né, nós estamos aí no dia 21 de agosto, então somente aguardando algumas tratativas que faltam, mas hoje deve ser anunciado oficialmente realmente o jogo na Arena MRV. E ele comentou de mais alguns assuntos, né? As contrapartidas, ele atualizou de como está toda essa negociação com a prefeitura. Segundo o Bruno Musi, o Galo até agora já efetivou cerca de 140 milhões em contrapartidas e estuda e negocia alguns valores com a prefeitura e obras também, né? Então nós temos aí também a possibilidade de termos aí recursos, né, do PAC, enfim, para podermos substituir algumas contrapartidas e termos algumas obras que seriam aí da obrigação, né, dessas contrapartidas do Galo, passando aí para o poder público para que possa realmente diminuir essa carga que, convenhamos, é uma carga muito pesada, né? Essas contrapartidas foram muito pesadas. Bom dia, Bruno. Tudo bem? Bom dia a todos. Thiago de Araújo, do canal Thiago de Araújo. Queria que você atualizasse para a gente com relação às contrapartidas, Bruno. Porque recentemente foi divulgado, né, que o Galo está negociando com a prefeitura, na casa aí de 50 milhões, que são contrapartidas que ainda não aconteceram, e também se é possível interpelar judicialmente ou diretamente com a prefeitura os valores gastos com relação às outras contrapartidas. Obrigado. Nada. Nós estamos na casa aí hoje já de executados de obras viárias, aí, eu acho que 90 milhões de reais, mais as demais contrapartidas, 130, 140 milhões de reais, que é o que a gente já vem executado, né? Levem esses números como aproximados, tá? Não estou com um número preciso igual eu estou aqui, estou falando de cabeça aqui. A gente, nós temos, isso é o que a gente dá conta de fazer para poder começar a operar a arena. Nós vamos terminar essas obras, é o que a gente dá conta de fazer. Aí nós temos algumas discussões pela frente de contrapartidas a serem executadas, principalmente as viárias, tá? Que é o pesado, né? Algumas das ambientais eu ainda vou discutir, eu acho que é relativamente razoável as minhas ponderações junto com a Secretaria do Meio Ambiente, que sempre esteve bem disposta a conversar e tal. A gente tem uma alça no anel rodoviário com via expressa, a gente tem uma ligação do anel com via expressa também, que é ali o caldo de cana, se vocês conhecem bem quem está vindo de Vitória para entrar na via expressa em direção à Contagem, que é aquela ligação muito ruim ali, é possível fazer uma obra bem otimizada. A gente tem a passarela do metrô do Eldorado, Contagem, e a gente tem a obra do anel rodoviário com a 040, que não é uma contrapartida nossa, que é uma sugestão do Coman, que ela tem um efeito positivo. Então, a prefeitura, a gente vem mantendo conversas frequentes, praticamente diárias, semanais, um diálogo super aberto, positivo, de cooperação mesmo e fazendo aquilo que é mais dentro do que é certo, dentro do que é possível. E a prefeitura anunciou aí agora, né, obras do PAC, e ela deve conseguir alguns recursos para alguma dessas obras, né? Então, nós vamos ver como é que a gente vai fazer essa negociação com eles, mas a ideia é a gente já ceder alguns dos projetos, e eles colocarem isso no orçamento para licitar e executarem. E aí a gente vai discutir se é possível trocar, né, a execução deles por algumas das nossas, então nós vamos entrar nessa discussão. Então esse é o status atual. Contagem, o viaduto a passarela lá do Contagem é uma coisa que a gente está tentando contornar operacionalmente, porque
como a gente funcionou nos outros eventos, né? Em vez de você fazer a passarela, que logo que você sai do metrô, você atravessa imediatamente ali no metrô, numa passarela suspensa, e vem num caminhamento no sentido oposto à Via Expressa até chegar na Arena MRV, a gente está sugerindo que a gente faça um caminhamento no mesmo sentido da Via Expressa de Contagem em Belo Horizonte e atravesse no viaduto novo que a gente fez, né, na duplicação do viaduto que a gente fez, que é um viaduto totalmente adequado, né, com 15 metros de largura e tem uma área específica para pedestre. Então, a gente substitui essa... Então, nós estamos vendo se isso funciona também. Eu acho que é uma alternativa técnica bastante interessante. As pessoas não atravessam a Via Expressa, né, atravessam no viaduto, então acho que é uma coisa que a gente pode conviver, mas ainda tem esses pontos. E aí também perguntado sobre a possibilidade das receitas da Arena MRV, o Bruno Musi falou que a expectativa de receita, somando, né, os eventos, né, como shows, enfim, e os jogos de futebol, é de aproximadamente 80 milhões de reais aí no ano de 2024. Ele foi questionado também sobre a prioridade do futebol sobre os shows e ele respondeu que confirmado, vai ser a prioridade os jogos de futebol, só que em algumas situações pode ser revista essa prioridade em detrimento de alguns shows importantes. Eu falo em receita, né? E ele pode, em detrimento de alguns jogos, substituir por shows dependendo da situação, mas que a prioridade seria e será o futebol. Então, diretamente aqui da sede do Galo, uma coletiva em que ele também explanou como foi essa diferença, né? Porque inicialmente o custo da nossa arena, sem as contrapartidas, era de 410 milhões e ela foi para 746 milhões. Ele estava explicando onde foram essas alterações, né? As melhorias de projeto, algumas adequações exigidas que foram para 746 e ele fez um teste simples, né? Se desde o começo, se esse dinheiro fosse aplicado, né, devido aos índices aí submetidos aos índices de mercado, que esse valor poderia chegar facilmente aí aos 775 milhões, ou seja, teve um aumento dentro do previsto, aumento de concreto, de aço, então você teve no valor da obra de 410 milhões para 746 milhões aproximadamente. Lembrando que esses números não contam aí com as contrapartidas aí da prefeitura. Então, aqui da sede, realmente todo mundo na expectativa desse jogo. E você, tá animado aí pro jogo de domingo, se Deus quiser, hein? Nós vamos ter a confirmação hoje sobre esse jogaço que será aí a estreia do Atlético em jogos oficiais na Arena MRV. E ele também falou das melhorias que eles adequaram devido aos eventos testes que foram feitos aí na arena, né? A questão de alimentação, toda essa questão logística, né? De comunicação entre segurança, enfim, eles mapearam todos esses problemas e vão solucionando a operacionalização da nossa arena. Então comente aí se você vai estar lá nesse jogo inaugural. Então hoje a gente deve ter novidades aí sobre isso. Um grande abraço, Thiago de Araújo aqui diretamente da sede do Clube Atlético Mineiro.